Bom dia, irmãs, graça e paz. Que alegria compartilhar da palavra de Deus, cantada, quando nós lembramos que Jesus venceu a morte, está no trono. Nós louvamos a Jesus pela sua morte, mas nós louvamos ao Senhor pela ressurreição e porque Ele reina. E quando isso é forte no nosso coração, a gente sabe que o Senhor pode falar através de nós, porque Ele é poderoso. Então eu creio nesse Cristo que venceu a morte e que vai através do Espírito dele falar hoje, apesar de mim. Eu vou pedir o irmão do som para baixar só um pouquinho, que a minha voz é um pouquinho forte. Amadas irmãs, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, como ministério de mulheres, de estarmos aqui. As irmãs fiquem à vontade. Para a gente que fala, é muito bom quando está todo mundo pertinho. Mas eu entendo, já estão aí, fiquem à vontade. Aquelas que quiserem se chegar aqui à frente, também fiquem à vontade. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus e compartilhando seus ensinamentos no livro de 1 Samuel, capítulo 25, verso 2 a 35. 1 Samuel 25, 2 a 35. Vamos colocar de pé, porque a gente vai ficar um tempinho sentada. 1 Samuel 25, verso 2 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Nabal destrata os servos de Davi. Havia um homem em Maom que tinha propriedades no Monte Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau, e ele era da família de Calebe. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhe 10 rapazes dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. Assim lhe direis: paz seja contigo e com toda a sua família e com tudo o que tens. Fiquei sabendo que tem tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhes fizemos de mal e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos seus servos e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, aquilo que puderes. Os servos de Davi foram a Nabal e falaram todas as palavras em nome de Davi e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e os daria a homem que não sei de onde vem? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas essas palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: ponha cada uma espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi e 200 ficaram com a bagagem. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso Senhor e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós. Nunca fomos maltratados por eles e nada nos desapareceu em todo o tempo que convivemos com ele quando estávamos no campo. Eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles cuidando das ovelhas. Pensa agora e vê que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. E ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre o jumento. E disse ao seu servo: ide à frente e eu vos seguirei logo atrás.
porém não disse nada para seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe disse: ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixe a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso, Nabal, porque ele é como seu nome. Nabal é o seu nome e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu servo enviou, que o meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão. Que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real firme a meu Senhor. Pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira com uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido como príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver-se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a ti, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendita seja o teu conselho, bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que se não tivesse te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo os mais jovens. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa e vê que entendi e aceitei o teu pedido. Vamos continuar na leitura. Quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso, ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, e ele teve um ataque de coração e ficou paralisado como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta de Nabal e impediu que seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa de sua maldade. Depois Davi enviou-lhe mensagem a Abigail, pedindo que lhe tornasse sua mulher. Até aí, podeis assentar, amadas irmãs. O título da reflexão dessa manhã é Abigail, um exemplo de mulher pacificadora. E eu quero começar a refletir com as irmãs nesse título proposto para nós. Porque esse título, onde fala de alguém que é exemplo, ele retrata a nossa atual realidade. Abigail é um exemplo. E a Bíblia está repleta de homens e mulheres que são exemplos para nós. E por que isso é atual? Não estamos vivendo na geração dos influencers? O influencer não é alguém que influencia, como o próprio nome diz?
Não é alguém que se torna um exemplo em determinada área para nós? Influencer, amadas irmãs, é a nova linguagem que a gente dá para quem serve de exemplo. Através da sua opinião, do seu modo de vestir, do que come, como treina, como cuida da sua saúde. Nós temos influencers, nós temos exemplos em várias áreas, em diversas áreas. E o interessante, amadas, é que o influencer, ele só se torna influente por causa da credibilidade que ele tem. E esses influenciadores de hoje, esses exemplos de hoje das redes sociais, têm impactado centenas e até milhares de pessoas, de seguidores. E o que eu quero primeiramente tratar com as irmãs aqui é algo sobre quem tem nos influenciado. Quem são os nossos exemplos? Quem tem influenciado você, mulher de Deus? Aí de repente você pode estar até pensando, Érica, problema meu. Eu escolho quem eu sigo. Por que você está tocando nesse assunto? Realmente, amadas irmãs, a escolha é nossa, de quem a gente deixa influenciar, quem nós seguimos, mas uma coisa existe sobre escolhas, uma verdade existe sobre escolhas. Existem escolhas corretas e escolhas erradas. O salmista, no Salmo 119, verso 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem guia a minha vida, a sua vida, a vida do cristão, a vida da serva do Senhor é a palavra de Deus. Ela é a lâmpada, é ela que mostra o caminho, é ela que nos fala qual escolha nós devemos fazer. E a Bíblia não se omite nesse tema de exemplo. A Bíblia nos dá o norte de quem deve ser o seu exemplo, o meu exemplo. Vamos abrir a palavra de Deus em Tito. Tito 2, verso 3 a 6 diz assim: porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos às várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Senhor, e seu amor para com os homens, não por mérito... Não, irmãs, aqui eu... Só um minutinho. Tito 2, verso 3 a 6. Eu estava no 3, tá? As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem o marido, os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissa ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Amadas irmãs, a Bíblia nos dá o norte, quem deve me influenciar. Primeiro ela fala que a mulher mais velha, e quando ela fala aqui de mais velha, não é de idade, é de maturidade espiritual. Quem deve me influenciar é alguém que tem maturidade espiritual. Alguém que seja uma serva de Deus com caminhada na presença do Senhor. Depois vai falar que ela deve ser reverente. O que é uma pessoa reverente? É alguém com comportamento respeitoso. Então quem deve me influenciar tem que ser alguém que fale de maneira respeitosa, que se vista de maneira respeitosa, que se comporte de maneira respeitosa. A Bíblia vai falar que quem deve me influenciar é essa mulher que não é dada muito vinho. Mestra do bem. O que é um mestre do bem? Alguém que saiba ensinar o bem, que me ensine o bem. Está aqui o perfil.
Acho que todas nós agora podemos ficar tranquilas e vamos ver lá quem que eu estou seguindo, quem está consumindo 1 hora, meia hora, 2 horas do meu dia, da minha mente. É uma mulher com uma vida na presença do Senhor, é uma mulher que se comporta com respeito, que se veste com respeito, que fala com respeito. É uma mulher que não fala mal dos outros, que não é um canal de fofoca, um site de fofoca, de comentário de vida disso, daquele, de artista. É alguém que me ensina bem. Então essa é a orientação para nós de quem deve ser o exemplo, a influência da minha vida. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí nós temos o nosso alvo principal. Que nós devemos imitar a Cristo. E quem imita a Cristo? Essas têm que ser as pessoas que me influenciam. E o interessante é que sobre essa questão de ter exemplo, amadas irmãs, a Bíblia vai além. A Bíblia vai me orientar, vai me exortar, que além de eu ter bons exemplos, de eu ter influencers, que são servas do Deus vivo, a Bíblia vai dizer que você e eu devemos ser o exemplo. Você e eu devemos influenciar. Romanos 12, verso 2 vai dizer, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Algumas versões, não vos conformeis com esse mundo. O que é amoldar? Não é tomar forma. Então a Bíblia diz, não tomei forma do esquema do mundo, mas sede transformadas pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mateus 5, verso 16, abra aí, irmã, guarda esse texto. A gente conhece, mas tem hora que passa desapercebido. Mateus 5, verso 16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Aqui estão as mulheres que devem influenciar. As mulheres que devem resplandecer como luz. Então você e eu, além de termos cuidado com quem são os nossos exemplos, nós devemos, pela misericórdia do Senhor, viver uma vida na qual nós sejamos os exemplos, as influências desse mundo. E nessa manhã, nós vamos buscar um exemplo em uma mulher que teve atitudes como os ensinos de Jesus. Nós vamos falar sobre Abigail, não é porque ela é mulher. Ah, é mulher, então a gente aceita. Não, porque ela é uma mulher com um comportamento que agrada ao Senhor e que glorifica ao Senhor. Por isso nós vamos nos deter nos seus exemplos nessa manhã. E o que a Bíblia vai nos dizer sobre Abigail? Vamos voltar lá em 1 Samuel 25, no verso 3, diz assim, esse homem se chamava Nabal e o nome da sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ela era da família de Calebe. A Bíblia fala que Abigail era sensata e bonita, esposa de Nabal, que era um homem o quê? Grosseiro e mau, grosseiro e maligno. Este é o perfil desse casal ali de Maom, com propriedades no Monte Carmelo. Que diferença! Que casal diferente! Tanta diferença no caráter dos dois. E daqui a gente tira uma lição preciosa. Quem o outro é, não define quem eu sou. Existe uma responsabilidade individual na nossa caminhada cristã. Romanos 14, verso 12 vai dizer assim, deste modo cada um dará conta de si a Deus. A santidade do outro não serve para mim. A santidade do meu marido, ela abençoa o meu lar, mas eu tenho que buscar ter uma vida santa. A salvação, ela é individual. O que o outro é não define quem eu sou. E essa é uma verdade maravilhosa, mas uma verdade que traz a cada uma de nós uma responsabilidade imensa. Sabe por quê, irmãs?
quantas vezes nós justificamos nosso desempenho, nossas atitudes por causa do outro? Quem aqui nunca disse ou nunca ouviu: ah, eu não vou muito à igreja porque meu marido muito desanimado, não está querendo nada com as coisas do Senhor? Se você não disse, você já ouviu. Quem aqui nunca disse ou ouviu: ai, eu só não oro mais porque lá em casa ninguém ajuda. Eu começar a orar, aí eu começo, então assim, como eu queria ter uma vida de oração maior, mas não dá, o outro não me ajuda. Quem aqui nunca ouviu ou já disse: eu queria tanto ler a Bíblia toda, mas não tem jeito, pô. Lá em casa ninguém colabora. A sua vida espiritual, amada irmã, ela é sua. E cada um dará conta de si. A palavra de Deus fala que estarão dois deitados numa cama, um vai subir e o outro vai ficar. Isso mostra a realidade da individualidade na caminhada. Responsabilidade. Do mesmo modo que às vezes eu acho: ah, mas meu marido já ora. Ah, mas meu marido já faz. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito feliz e fiquei até meio orgulhosa quando numa determinada situação que eu estava e mais pessoas, eu agi de maneira incorreta, as outras pessoas agiram de maneira incorreta, e o Serginho, meu marido, foi maravilhoso, fez a diferença. E eu falei: pelo menos a minha metade. Eu fiquei envaidecida, mas eu errei em não agir correto. Existe uma responsabilidade individual. Nabal, tolo. Abigail, sensata. Abigail fez a diferença. Ela não falou: ah, ele é ignorante, o que eu posso fazer? E você também, amada irmã, você pode fazer a diferença na sua casa, aonde você vive. Provérbios 14, verso 1 vai dizer que toda mulher sábia edifica a sua casa, porém com as mãos a tola derruba. Além de eu me preservar, eu não me contaminar pelo que o outro é, eu posso fazer a diferença. A Bíblia nos dá essa mensagem maravilhosa, que a mulher sábia, ela pode edificar a sua casa. Então você, amada irmã, tenha uma vida diante do Senhor, para que através de você, a sua casa seja edificada. O fato é que mulheres sábias, mulheres que fazem a diferença, mulheres que se preocupam com seu caráter, com a sua maneira de agir, elas evitam massacres, elas evitam mortes no seu lar. Não foi isso que aconteceu através das atitudes de Abigail? E hoje nós vamos pensar um pouquinho mais o que tem uma mulher pacificadora. Quais as características de uma mulher pacificadora? No verso 14 de 1 Samuel 25, que a gente leu, diz assim, ó: mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros no deserto com cumprimento ao nosso Senhor. O servo chega e narra toda a história para Abigail. Uma mulher pacificadora, amada irmã, é alguém que é pronta para ouvir. É alguém que é acessível. O seu servo chegou até ela e ela ouviu o que ele disse. Ela é uma pessoa acessível, disponível para ouvir as questões, os problemas e a dificuldade. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós somos mulheres acessíveis? Disponíveis? Ou negligenciamos os que estão à nossa volta? Existem, amadas irmãs, pessoas, mulheres, que a gente não consegue nem cumprimentar. Quem dirá compartilhar um problema e uma dificuldade? E uma triste realidade é que as mulheres de hoje, mulher cristã de hoje também, por conta de uma agenda mundana, por conta de um perfil que o mundo falou que a mulher tem que fazer, tem que ser e tem que arregaçar as mangas e vamos lá, essa mulher não tem tempo de ouvir.
Essa mulher quase não tem acesso a ela, porque ela está atolada em trabalho, na dupla jornada. E principalmente, ela não tem tempo de ouvir os da sua casa. Tiago 1, verso 19, vai dizer que nós devemos estar prontos para ouvir. E quantas vezes, irmãs, nós oramos: Senhor, eu quero ser usada. Senhor, me dá um ministério, Senhor. Como eu quero trabalhar na sua obra, Senhor. Mas negligenciamos aqueles que estão no nosso lar, à nossa volta. Amadas irmãs, o maior ministério de uma mulher é dentro do seu lar. Sabe, dentro da sua casa, tem um filho, uma filha, que está precisando que você fique atenta. E você está orando: usa-me, Senhor. Tem um marido que está precisando da sua oração, da sua atenção. O homem não é muito de falar, mas está precisando que você veja, que você perceba. E você está orando: usa-me, Senhor. Mas não tem tempo para parar. Tem na sua família pessoas que estão caminhando para o inferno, mas você não tem tempo. E está orando e pedindo: eu quero, Senhor, me mostra qual é o meu ministério. Eclesiastes 9, 10 vai dizer: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o com todas as suas forças. Sabe o que veio à tua mão? A sua família, a sua casa, o seu lar. Para isso que o Senhor te criou. O seu maior ministério é dentro da sua casa. E uma mulher pacificadora é alguém que ouve, é alguém que está disponível, alguém que todos têm acesso a ela. No verso 18, nós vamos ver que quando Abigail ouve toda a história, todo o caos já instalado, ela fala: então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passos de figos secos, e pôs sobre o jumento. Uma mulher pacificadora é alguém com atitude. Abigail era proativa. E o que é uma pessoa proativa, amadas irmãs? É alguém que age a tempo. É alguém que age com pressa. A Bíblia vai falar que ela apressadamente, ela preparou tudo. Então uma pacificadora é alguém com atitude. Uma pacificadora é alguém que resolve problemas. E mais interessante, resolve problemas que ela não criou. Foi a Abigail que criou esse problema? Não, mas ela se apressa, ela toma uma atitude e ela vai resolver. Sabe qual é a nossa tendência? Você fez? Se vira. Quem mandou você fazer? Problema seu. Aí chega aos nossos ouvidos: fulano está assim porque procurou. Uma mulher pacificadora é aquela que resolve problemas que ela não criou. Romanos 14, verso 19 diz: portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Irmãs, serve para a paz? Eu vou fazer, eu vou seguir. Vai contribuir para o crescimento do outro? Eu vou seguir, eu vou fazer. Não importa quem criou, como criou, mas se contribui para a paz, se contribui para a edificação mútua, eu estou disposta a fazer. E é isso que eu devo seguir. Tiago 4, verso 17 vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Abigail não protela. Abigail não posterga. Ela não deixa para depois. Ela fala: tá, eu vou resolver. Porque às vezes a gente fala isso. Não, vou resolver. Mas depois. Existem demandas urgentes ao nosso redor. Sabe? Depois orar. É urgente, irmão. A hora de orar é agora. Ah, depois eu vou ver o meu filho. Seu filho cresce, ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina a criança. Aí depois a gente tenta lá remendar os adultos, né? Existem demandas urgentes. Aquele ano que vem, quem dera, amadas irmãs, se aquele ano que vem, semana que vem, fosse só para dieta. Para o tal regime que toda segunda a gente vai fazer. Mas não é. É para a nossa vida de oração, é para a nossa vida de comunhão com o Senhor. A gente está sempre falando, amanhã, depois. Existem questões urgentes, irmãs. Seja proativa.
faça no tempo. Depois eu vou lá visitar aquela irmã. Ai, aquele assunto importante, depois eu vou conversar. Irmãos, não tem coisa pior do peso de algo que a gente não fez ou não fez a tempo. Eu tinha um amigo que a gente ia para a faculdade durante 5 anos. Perdemos o contato, mas um dia eu fiquei sabendo que ele estava com AIDS. E ele morava ali em Eugenópolis. E eu falava, depois eu vou lá pregar do amor de Cristo. Depois eu vou lá. Comentei com o Janinho. Janinho falava, vamos, Érica, vamos. Depois ele morreu, irmãs. Ele morreu. Então nós precisamos ser proativas na nossa missão, naquilo que devemos fazer. No verso 19, disse assim, e disse ao seu servo, Abigail disse, ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada a seu marido Nabal. Nós vamos ver que uma mulher pacificadora, ela não terceiriza. Ela mandou o servo ir na frente, mas ela também foi. Uma pacificadora não terceiriza. Em Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que você e eu, nós somos criadas para ser o quê, irmãs? Ajudadoras, auxiliadoras. Esse é o meu papel, o seu papel. Não dá para a gente terceirizar. Não dá. E o interessante é que no verso 34, Davi vai falar assim para Abigail, ó, que se ela não tivesse se apressado e ido ao encontro dele, ninguém da casa de Nabal teria sobrevivido. Se você não veio ao meu encontro, Abigail, e rápido, ninguém ia sobreviver. Irmãs, quantas questões nós terceirizamos? Quem tem que educar o seu filho é você. Quem tem que dar atenção para o seu marido é você. Quem tem que cuidar do seu lar é você. Não estou falando. Você vai largar tudo e vai ter que ficar ali. Não, mas o comando é seu. Eu uma vez ouvi de uma mulher que falou assim, lá em casa eu não mando nada, eu não sei nada. Quem manda lá é a minha funcionário. Uma mulher pacificadora. Ela não terceiriza o seu papel. Existem coisas, amadas irmãs, que nós não podemos mandar o outro fazer no nosso lugar. Uma pacificadora, também nós vamos voltar lá no verso 18, que fala assim, ela se apressou, pegou, olha quantas coisas ela pegou, 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos secos e pôs sobre o jumento. Uma pacificadora, ela é zelosa. Uma pacificadora, ela faz o melhor. Uma pacificadora, ela capricha. No verso 18 a gente vê que ela não manda só o básico. Na pressa ali, não seria, né? E no comodismo que a gente tem, mas ela capricha. Ela não manda só pão e carne, não. Manda figo, ela manda pasta disso. Ela capricha. Ela não faz de qualquer maneira. Em 1 Coríntios 10, verso 13, vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu quero perguntar, irmã, o arroz que você faz, está glorificando a Deus? O arroz que nós fazemos, o café da manhã que nós fazemos, a nossa lida na nossa casa, o diálogo, as conversas que nós temos, são zelosas, caprichosas? Eu tenho dado o melhor de mim na minha casa? A Bíblia diz em Provérbios 31, 13, sobre a mulher virtuosa, diz que ela busca lã e linho de boa vontade e trabalha com as mãos. No verso 17 diz que a mulher virtuosa dedica-se com determinação e esforço. Amadas irmãs, a gente está sendo caprichosa, zelosa com o nosso corpo, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a mesa que a gente coloca, com o café que a gente prepara. Uma pacificadora é alguém que age com zelo, com capricho e que faz o melhor. Irmãs, quanta cara amarrada nós evitaríamos se a gente caprichasse naquela janta, hein? Quanta cara emburrada a gente evitaria com aquele cafezinho
com o pão do jeito que a pessoa gosta. Só de ir comprar o pão, ele gosta com ponta, sem ponta. E você capricha, não, sem ponta. Ah, não, qualquer um. Quantas coisas evitaríamos? Não teria mais paz, irmãs, nos nossos lares, se nós dessemos o melhor de nós? Vamos ver também no texto que ela capricha, ela manda o servo ir, e ela vai, gente. Abigail vai ao encontro de um exército, 400 homens armados à espada. Então, uma pacificadora é alguém que tem coragem. Na maioria das vezes, a gente tende a pensar que o pacificador é aquela pessoa que não faz nada. A gente confunde, irmãs, pacificador com passividade. Passivo é alguém que sofre a ação. E as coisas acontecem, ele não reage. Está lá passivo. O pacificador é alguém com atitude, é alguém com coragem, é alguém que vai e enfrenta. E às vezes a gente acha que não. A gente confunde isso. Mas nós vemos aqui que ela vai com coragem até aquele exército. 2 Timóteo 1,17 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. E eu vou falar, é preciso ter coragem para falar, eu abro mão da minha carreira para poder criar meus filhos. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para falar, não, lá em casa eu vou ver com meu marido, porque eu vou se ele me permitir ir. Tem que ter coragem. Porque o mundo prega o contrário. Então uma pacificadora é alguém que tem coragem. Coragem de andar na contramão do que o mundo diz. E o Senhor não nos deu espírito de covardia. Irmãs, não é coragem para arrancar o sutiã e andar nua na avenida, não. É coragem para falar, Senhor, cumpre em mim a sua vontade. Faça de mim a diferença. É coragem para falar, você está doida? 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos? Porque a nossa agenda, até a nossa maneira de ter ou não ter filho, é o mundo que fala. Se você não tem nenhum, fala, e aí, vai ter? Se você tem um, e aí, quando vem outro? Aí quando você começa a ir por 3, né? O pessoal fala, quê? Está doida? Coragem para fazer aquilo que o Senhor tem para você. Coragem para andar na contramão. Vamos no verso 23, 24 e 25 de 1 Samuel. A gente vai ver aqui, ó. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe disse, ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso. Nabal, porque ele é homem como seu nome. Nabal é seu nome e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que o Senhor enviou. Uma pacificadora, ela é humilde. Abigail vai dizer, a culpa é minha. Põe essa culpa em mim. Eu não vi quando eles foram. Mateus 11, 29, Jesus diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Tiago 4, verso 6 diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Irmãs, tem gente perdendo a família, porque não fala, me perdoa, ponha essa culpa em mim. A desgraça está sendo instalada no seu lar, porque você não fala, me perdoa. A paz não tem reinado, porque você é incapaz de falar assim, ô meu marido, eu não sei o que foi, mas me perdoa. Uma pessoa pacificadora, ela é humilde. E é triste ver famílias se perdendo, porque a pessoa é incapaz de se prostrar. Irmãs, cuidado. Na mídia, fala-se da postura da mulher maravilha. E que uma psicóloga falou que é comprovado que essa postura libera testosterona.
e que você fica mais autoconfiante. Aí eu estou vendo família sendo desfeita e a mulher está lá. Uma pacificadora é humilde. Ela entende que o outro é superior a ela. Ela está disposta a falar, coloque essa culpa em mim. Não mate a minha família. Ah, mas tu lerá isso, esse homem faz isso comigo. Ai, irmã, somos miseráveis. Mulheres hoje não aceitam nada, porque vão falando, você não pode. E na postura, vidas estão morrendo e ela está na postura. Se quebrante, irmã. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para mostrar para você a quem você deve pedir perdão, do que você precisa se arrepender, para quem você precisa se humilhar, para ver a sua casa, a sua família preservada. Uma pacificadora é alguém que tem sabedoria. Verso 36, 37, vamos ler. Sucedeu que 36. Quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já estava mais sob efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas e ele teve um ataque do coração e ficou paralisado como uma pedra. Uma pacificadora, ela tem sabedoria. A palavra de Deus fala que ela não falou nem coisa grande, nem coisa pequena. E isso é profundo para nós, irmãs, porque nós temos uma dificuldade com a língua muito grande. Nós, mulheres. A palavra de Deus fala que na língua há poder de vida e de morte. Olha, ela chegou. Ela tinha conseguido uma graça. Ela estava, por cima. Ele estava embriagado. A Bíblia fala que ela não falou nem coisa grande nem pequena. Sabe por quê, minha irmã? Às vezes a gente não fala coisa grande, porque talvez, na maioria das vezes, a mulher nem saiba se expressar. Mas sabe aquele... Sabia. Não provoca ira, irmãs? Eu falei, eu avisei. E o mais interessante é que eu estou vendo as irmãs aqui tudo parada, como se nunca tivesse feito isso. E é o que nós fazemos. De novo, né? Sabe? A Bíblia em Eclesiastes 3:7 fala que há tempo de falar e tempo de calar. Sabe aquele comentário, irmãs, que não traz crescimento? Cala! Aquela brincadeira que ofende? Cala! Aquela informação que você compartilha e que não vai acrescentar, que não vai mudar nada na história? Cala! Sabe aquele conselho que vai salvar uma vida, que vai ajudar, que vai alegrar? Fala. Tempo de falar. A palavra que liberta, fala, irmã. A crítica que constrói, fala. Muito interessante essa parte onde ela não fala, mas no outro dia, quando ele está bem, ela fala. Não estou falando, porque tem mulher que às vezes está vendo as coisas acontecendo e não fala. Aí ela acha que ela está fazendo o papel dela, não. Tem o tempo certo. Peça a Deus sabedoria. Provérbios 15:23 diz assim: o homem se alegra por dar uma resposta adequada, e como é boa uma palavra na hora certa. Que o Senhor faça de nós pessoas que tenham palavras boas na hora certa. Tiago 1, verso 5 vai dizer: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e que ela lhe será concedida. Amadas irmãs, nós estamos falando de sabedoria e nós estamos falando da fonte de toda a sabedoria, que é Deus. Aqui ninguém tem motivo para falar, não, sei como é que é, mas eu não tenho. Peça, peça. É isso que o Senhor está pedindo. Não é fácil, irmãs. Vocês acham que essa palavra não cortou meu coração?
Vocês acham que enquanto o Senhor estava falando comigo, eu não fui pedir o perdão a Deus por tantas vezes que eu agi com falta de sabedoria? Mas nós estamos diante daquele que dá livremente. Então nessa manhã é isso que nós vamos fazer para a honra e a glória do Senhor. Senhor, me encha de sabedoria e para assim, através da minha sabedoria, a minha família seja preservada. Nós vamos ver que no diálogo de Abigail com Davi, ela começa a falar para Davi tudo o que o Senhor faz. Abigail mostra que ela é uma mulher que conhece ao Senhor e profundamente ela sabe que ali está o ungido do Senhor. E ela começa a falar das coisas do Senhor. Então uma pacificadora é alguém que conhece ao Senhor. A Bíblia diz em Mateus que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E ela demonstra esse conhecimento. Nós vivemos numa época, irmãs, com muita informação, mas com tão pouco conhecimento. Nós temos Bíblia de várias cores, de vários tamanhos, mas nunca a Bíblia foi tão pouco lida. E mulheres pacificadoras são mulheres que conhecem ao Senhor. Somente o conhecimento de Deus, quem Ele é, o que Ele quer, vai fazer com que você e eu tenhamos atos sábios, sejamos pacificadoras. Então uma pacificadora conhece ao Senhor, e Abigail demonstra isso. Eu tenho visto pessoas que sabem com quem que o Neymar está agora, que sabe com quem o fulano está agora, mas não sabe o que Deus quer para ela, para a vida dela. Mulheres que conhecem ao Senhor, sabe o que é o casamento para o Senhor, o que a Bíblia diz sobre o casamento. Mulheres que conhecem o Senhor, sabe que determinadas atitudes agradam e outras desagradam ao Senhor. Busque conhecer mais do Senhor. Busque, amada irmã, ter uma vida de leitura bíblica e de prática. Porque uma pacificadora conhece o Senhor. No verso 36, diz que Abigail volta para sua casa. Não é? Ela voltou, não voltou, irmãs? Nabal havia mudado, irmãs? Ela voltou para Nabal, um homem grosseiro e mau. Por que ela volta? Porque ele era esposo dela. Tinha mudado? Ele estava bonzinho? Porque uma pacificadora, gente, ela não resolve as questões da sua vida na força do seu braço, mas ela espera no Senhor. E você pode falar, mas Abigail talvez era cega, porque o amor cega, né? Tem gente que acha que a gente está casado porque a gente é cego. E não entende que é porque nós tememos ao Senhor. E nós esperamos no Senhor todas as coisas que o nosso casamento precisa. E ela não é cega, porque no verso 23, quando ela vai falar com Davi, ela não fala com ele. Nabal, o nome dele, ele é igualzinho o nome dele. Ele é um homem insensato. Ela entende, amadas irmãs, quando ela volta para aquela casa com aquele homem grosseiro, ele não é o príncipe que ela esperava. Não era o homem dos sonhos, não é por isso que ela continuou casada, não. É porque ela espera no Senhor. Ela entende que o Senhor é o nosso refúgio. Provérbios 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Reconhece-o em teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Eu não sei o que você passa na sua vida, no seu casamento, mas eu sei o que é o casamento para o Senhor. A Bíblia diz que o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separe. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. A Bíblia vai dizer que por causa da dureza dos nossos corações, Moisés instituiu o divórcio. Eu não sei o que você passa, mas eu sei que a Bíblia fala para você reconhecer a Deus o teu caminho. E Ele endireitará a tua vereda. Espera no Senhor. Faça o seu papel. Cumpra o seu papel. Não porque o outro merece. Ah, Érica, eu faço o café da manhã e a grosseria continua. Irmãs, foi ano passado.
Serginho não é muito de falar. E eu lembro que eu fiz um jantar do Dia dos Namorados, ele e meus meninos. Nossa, mãe, que mesa linda. O Serginho sentou e comeu. E não elogiou, é o jeitão dele. Eu estou falando isso aqui, não é para diminuir não, que ele é uma bênção na minha vida. Eu estou aqui porque ele orou comigo e eu compartilhei a palavra com ele. E ele falou, vai, Érico, o Senhor vai te usar poderosamente. Eu estou falando, irmão, é que a gente espera no Senhor. Eu quero, né? Espero em Deus que se eu fizer esse ano, a mesa ele fala, ai, que lindo. Eu espero no Senhor. Nosso Deus é poderoso, Ele transforma as pessoas. No verso 17, o servo, quando vai falar com Abigail, a gente vai voltar aqui um pouquinho, ele diz assim, pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. E ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Uma pacificadora é usada poderosamente. Aqui o servo diz o quê? Que o mal já estava determinado. O mal que estava determinado, a tragédia iminente, a morte na casa de Abigail que era certa. Tudo isso não aconteceu porque ela foi usada para promover a paz. Não há mal determinado sobre a sua vida se você se coloca nas mãos do Senhor e deixa o Senhor te usar de maneira poderosa para a honra e a glória do nome dEle. Quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. Talvez você fale a alguém, sua mãe falou, menina, você não vai dar nada na vida. Talvez você já tenha escutado isso. Você vai sofrer, você vai pagar. Ah, gente, não há mal determinado para aqueles que estão debaixo da vontade do Senhor. A morte era iminente. O mundo fala, filho, criar filho no dia de hoje, esse filho, você vai ver, não dá valor. O seu vai dar valor para a honra e glória do nome do Senhor. Não tem mal determinado. Casar, você vai ver, todo casamento já é comprovado, termina. Não há mal determinado. Nós andamos e fazemos aquilo que o Senhor nos orienta. E a nossa esperança está no Senhor. Ah, sabe por que você está com isso aí? Maldição hereditária. Não há mal determinado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Isso enche o nosso coração de coragem, de alegria. Oh, palavra poderosa do nosso Deus. Oh, bênção. Vamos abrir a palavra em Salmos 34. Verso 17 a 20 diz assim, os justos clamam e o Senhor ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e Ele salva-os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Amada irmã, como eu disse, ao preparar essa mensagem, foi doendo. Foi trazendo tristeza, porque foi mostrando os meus erros, as minhas falhas. Mas ao ler a palavra de Deus, eu vejo que o Senhor ouve, que o Senhor salva, que o Senhor livra. Então é motivo de cada uma de nós sairmos daqui nessa manhã, alegres no Senhor, com esperança no Senhor. Vamos passar para as aplicações de tudo o que o Senhor deu para nós nessa manhã. Fixe na sua mente. Faça a diferença. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Cuide, amada irmã, da sua vida espiritual. Cada um dará conta de si a Deus. Seja canal de bênção. Seja instrumento de bênção. Estando pronta para ouvir e agir. Cumpra o seu papel com zelo e dedicação. Viva uma vida com coragem e humildade. Peça a Deus sabedoria. Preserve o conhecimento de Deus e da sua vontade e espere nele tudo o que você precisa. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar agradecendo a Deus
e pedindo a Ele que na infinita misericórdia dEle, Ele fale ainda mais aos nossos corações. Querido Deus, nós te exaltamos pela Tua santa palavra. Eu te louvo por essa rica oportunidade com as minhas irmãs. Ó Deus, cuide de cada uma de nós. Nos use para o louvor da Tua glória. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Que hoje seja um recomeço na vida de cada uma de nós. Um recomeço vivido debaixo da Tua vontade. Nos ensine, Senhor. Nos use poderosamente nos nossos lares, ó Pai. Que cada mulher aqui seja transformada em mulheres pacificadoras, Senhor. E que Teu nome seja exaltado e engrandecido. Eu oro, te agradeço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Passo a palavra para o irmão. Não passo. Nós estamos encerrados. Que o Senhor a todas abençoe. Quero deixar aqui o meu convite a cada uma de vocês que ainda não participam do Ministério de Mulheres. Nós retornaremos às nossas atividades, aos nossos encontros. Nós fazemos isso, né? A gente fala da palavra de Deus. Nas reuniões, as irmãs têm a oportunidade de falar também. Então, o crescimento é ainda maior, né? Então, que o Senhor abençoe. Nós reunimos todos os domingos, às 18 horas. Vamos ver como vai ficar, né, esse horário e a data. E que Deus abençoe a todos. Tenham todos um dia de paz.